Capítulo 12. A clara manifestação de vozes de origem ignorada, gravadas na presença de testemunhas idôneas, despertou a atenção nos meios científicos. No decorrer daquele inverno, reuniam-se em nossa residência, de vez em quando, pequenos grupos de ouvintes interessados, entre os quais se encontravam, além do Dr. Borken, vários outros cientistas. Um célebre cientista sueco, o professor Olander, e a secretária da Sociedade de Parapsicologia da Faculdade de Estocolmo, a senhora Eva, ajudaram-me a entrar em contato com um perito da Faculdade de Tecnologia, especialista em acústica vibratória, em Estocolmo. Depois de mostrar-lhe algumas fitas magnéticas, ele prontificou-se a assistir a uma gravação em nossa casa. Eu pedira emprestado para aquela noite um novo gravador de som, em virtude de estar o meu já muito gasto. Além do Dr. Borken e da senhora Eva, estavam presentes alguns outros amigos. Nessa noite eu compreenderá pela primeira vez quão absurdas e inconvenientes são semelhantes demonstrações públicas. Realmente, chegar à conclusão de que não poderia convencer um cientista especializado, nem tampouco dar importância às suas opiniões. No seu setor, eram esses homens, sem dúvida, competentes e muito bem informados. Um deles havia construído um telefone eletromagnético que, por meio de impulsos elétricos, podia produzir quaisquer palavras ou sons da voz humana. Essa obra-prima técnica representa, indubitavelmente, um feito extraordinário, sob o qual se ocultam longos anos de árduas e meticulosas pesquisas. Não obstante, ou talvez por isso mesmo, nenhum desses homens havia pesquisado o setor da parapsicologia e da metafísica. Como pesquisadores apegados aos trabalhos metódicos da ciência empírica, não estavam também interessados em fenômenos ocultos, que neles despertavam sistematicamente a mais alta desconfiança. Em tais circunstâncias, era natural que esses dois cientistas demonstrassem um reservado ceticismo e certa prevenção, no tocante às minhas gravações. Ademais, esses misteriosos fenômenos vocais ultrapassavam o seu campo de pesquisa, ultrapassando também a sua competência. Eles trouxeram consigo seus gravadores de som e fitas magnéticas. Inicialmente, nenhum dos 3 gravadores funcionava, e só muito tempo depois 2 deles começaram a funcionar. Eu me pus a pensar, naquele momento, como devia ser difícil, e quase impossível, a um simples pesquisador materialista, compreender, de modo imparcial, algo totalmente novo e imprevisto. Durante meses a fio, eu próprio havia travado uma árdua luta para vencer totalmente o meu ceticismo. Passamos a maior parte da noite discutindo. As poucas tentativas de gravação não deram resultado. O que está acontecendo com a hipnose? Perguntou um dos especialistas em radiodifusão, ao Dr. Borken. Bem, respondeu ele lentamente, o senhor deve fazer esta pergunta aos chamados peritos, que negam a hipnose, embora nada entendam do assunto. Devo declarar aqui que, dentre todos os pesquisadores e cientistas com quem travei relações durante todos esses anos, ninguém superou o Dr. Borken em humildade, simplicidade e equanimidade. Então compreendi que, se a mais célebre autoridade em hipnose na Suécia tentou ocultar sua resposta à pergunta de um cientista com sarcasmo, provavelmente isto se deveria a intermináveis desilusões e incompreensões. Nessa noite, apresentei algumas das mais antigas gravações, entre as quais a da noite de S. Silvestre. Ao ouvir as vozes em alemão, um dos cientistas observou que, de certo, algum radioamador estava brincando comigo. Bem, isso é bem verdade, concordei. Mas os radioamadores deviam ser videntes, para poderem aproveitar o momento exato em que eu ligava o gravador de som. O que houve de positivo naquela noite foi o fato de eu compreender, de uma vez por todas, a inutilidade e a insignificância dessas demonstrações a tais peritos. Por que razão deveria buscar o apoio de pessoas estranhas a uma causa, da qual não poderiam ter a mínima noção? De qualquer forma, eu mesmo ainda tateava às escuras, se bem que já tivesse alcançado alguns vislumbres em meio a toda aquela complexidade. Não obstante, era prematuro demais apresentar os fatos, principalmente aos cientistas.